Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. Você está vendo essas Bíblias aqui? Sobrou só esses modelos, Gui? Tem mais modelos diferentes? Tá. A igreja adquiriu novas Bíblias na versão NVI, Nova Versão Internacional, que será a versão usada aqui no púlpito ano que vem. Então, se você já tem Bíblia, mas você quer comprar uma Bíblia nova, seja porque a tua está surradinha, ou seja porque você quer ter a linguagem que está sendo usada aqui no púlpito, você pode adquirir uma dessas Bíblias e ela será pelo preço de custo. Tá? A igreja não compra a Bíblia para vender, para ganhar em cima. Não, é pelo preço de custo. A gente entende que uma das formas do reino de Jesus avançar é através da palavra de Deus. É fundamentado na palavra de Deus. Então, se você quiser adquirir, pegue a Bíblia. Depois eu preciso que você me mande uma foto do modelo que você pegou, porque tem algumas que são valores diferentes, por conta do tamanho da letra, por conta da qualidade da capa. Então, apenas por conta disso, tá bom? Como eu peguei as Bíblias agora, antes do culto, então eu não consegui ver bem certinho qual é a diferença dos valores. Mas, se eu não me engano, não tem nenhuma que passa de 45. Então, são Bíblias boas, tem algumas com a letra maior, que é um pedido que as pessoas volta e meia faziam pra gente. Então, tem algumas aí. E na semana que vem tem mais modelos ainda chegando. Foi comprado em outro lugar, tem mais Bíblias ainda por chegar. Tá bom? Cadê a sua Bíblia? Levanta a Bíblia aí. Isso. Isso é um testemunho. Isso é um testemunho. Você precisa trazer sua Bíblia. Você precisa trazer sua Bíblia. Pode baixar. Você precisa trazer sua Bíblia. Você precisa acompanhar o texto, você precisa olhar para o texto, você precisa ser ferido por esse texto, você precisa ler o texto. Se a nossa fé não for baseada nisso, na palavra de Deus, nós corremos o risco de criar qualquer teoria espiritual, corremos o risco de criar qualquer tipo de fé, qualquer tipo de Deus. E aí isso aqui vira uma bagunça. Nós precisamos da palavra de Deus, que a palavra de Deus nos guie, porque é ela que possui toda a autoridade, clareza, necessidade e suficiência. Então, traga a sua Bíblia. Cadê o Lindomar? Tá aí tua Bíblia, Lindomar? Aí, ó. Esse é o cara. Segunda Coríntios, capítulo 12. Eu quero fazer a leitura com você a partir do versículo 1 até o versículo 10. E o título do sermão dessa noite é A Fraqueza Graciosa. Ou melhor, antes de eu ler o texto, deixa eu compartilhar algo com você aqui. Eu comentei com a Ana, comentei até com dois amigos pastores que conversei essa semana por celular, e comentei com eles de como esse texto é difícil. Como esse texto ele é cheio de graça, mas ele é muito duro também. E comentei com eles de que há algum tempo eu tinha a sensação de que eu fugia desse texto. E sem ter a certeza se eu estava fugindo do texto ou não, o que eu sei é que quando eu estava orando e pedindo direção de Deus a respeito do sermão dessa noite, eu tenho certeza de que Deus direcionou, e aí por várias situações, mas eu tenho certeza que Deus direcionou para esse texto. Então, que bom que você está aqui. A não ser que você seja do grupo que participa da ordem do culto aqui, você não sabia o que ia ser pregado hoje, mas você veio. E que bom que você veio. Eu tenho a certeza que foi Deus que nos trouxe para falar sobre esse assunto. Mas desde já, eu quero dizer que tudo o que você ouvir aqui, você ouvirá de um homem fraco. Você ouvirá de um homem pequeno. E eu não estou falando disso simplesmente de forma literal, porque isso é o que você enxerga.
Mas de fato, é um pecador que está aqui. E eu quero convidá-lo para que juntos possamos unir os nossos corações diante da palavra de Deus e sermos ministrados por Ele. Quero dizer aqui, debate pronto, sendo franco com você. Ou como diz o nosso irmão Lindomar, eu vou ser sincero contigo. Se você não ouvir o que for dito hoje, você estará perdendo um grande tesouro para a sua vida. Eu creio nisso em nome de Jesus. Vamos ler o texto? A partir do verso 1, 2 Coríntios capítulo 12, diz o seguinte: é necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras. Coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Esse é um texto que ele fala sobre dor. É um texto que fala sobre sofrimento. É um texto que fala sobre uma das consequências do pecado nesse mundo. Afinal, vivemos num mundo cheio de pecado. E isso faz com que a gente sofra sem precisar fazer nada de errado. Se bem que é muito raro que isso aconteça. Que a gente nunca faça nada de errado que venha a causar algum tipo de sofrimento. Se a gente for analisar cada atitude nossa, enxergaremos ali algo que causou algum tipo de sofrimento. Mas de maneira simples, superficial, por exemplo, você andando no trânsito, você não precisa fazer algo errado para que você sofra por conta da imprudência ou da falta de perícia de motoristas terceiros. Nós vivemos num mundo cheio de pecado e por isso nós vamos sofrer, mesmo sem fazer nada, para, em primeira análise, merecer tal sofrimento. As pessoas ao nosso redor, elas também estão caídas. Nós vivemos num mundo caído e as pessoas que estão ao nosso redor, elas são pessoas caídas porque todas foram afetadas pelo pecado. Todas foram depravadas totalmente pelo pecado. Isso faz com que seja impossível nos relacionarmos com pessoas perfeitas. Porque toda e qualquer pessoa que investirmos em algum tipo de relacionamento, seja fraternal, seja profissional, seja matrimonial, todo tipo de relacionamento sempre será com um tipo específico de pessoa. Uma pessoa caída. Uma pessoa pecadora. Portanto, sofremos porque vivemos num mundo afetado pelo pecado. Sofremos porque nos relacionamos sempre com pessoas afetadas pelo pecado. E é claro,
Nós sofremos porque nós também fomos afetados pela queda. O eu está afetado pelo pecado. É isso que a Escritura nos ensina. Gênesis capítulo 3, o capítulo mais trágico da Escritura, vai ensinar acerca disso. Deus dá uma ordem muito clara para Adão e Eva. Vocês podem comer de qualquer coisa. Todos os frutos de todas as árvores que vocês quiserem, vocês podem comer de tudo. Só não comam de uma. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecemos a história, talvez não pela Bíblia, mas por desenhos ou por algumas interpretações que vemos por aí. Mas fato é que Adão e Eva comem do fruto. Eles desobedecem a Deus. E Deus criou o ser humano com inteligência. Deus criou o ser humano de forma que ele fosse capaz de entender a ordem que ele recebeu. Mas não só com inteligência, Deus criou o ser humano também como um ser moral. Isso significa que o ser humano não é apenas capaz de entender o que foi dito, mas de avaliar o que foi dito. E a partir disso, entender o que é bom, obedecer a Deus, e o que é mal, desobedecer a Deus. A decisão de Adão e Eva, a resposta que Adão e Eva dão àquilo que Deus tinha direcionado, foi pecado. Eles desobedecem a Deus. A consequência era muito séria. Deus disse, se vocês comerem disso, certamente vocês morrerão. A partir dali, a morte entra no mundo. A partir dali, a morte física entra no mundo. A partir dali, a morte espiritual entra no mundo. Porque você deve se lembrar, após disso, Adão e Eva são expulsos do jardim. Separação de Deus. A partir dali, a morte eterna se torna o destino daqueles que não creem em Jesus Cristo. Não é o objetivo, eu não vou desenvolver muito esse texto aqui de Gênesis, mas no exato momento onde Deus está ali dizendo quais seriam as consequências do pecado de Adão e de Eva e também as consequências que a serpente receberia sobre si, nesse exato momento Deus diz que haveria um dia que Jesus Cristo iria vencer a morte, esmagar a cabeça da serpente, esmagar a cabeça de Satanás. Então, em Cristo, nós não estamos perdidos. Mas a verdade é que Deus expulsar Adão e Eva do jardim pode ser visto como um tipo de sofrimento. Pode ser visto como um tipo de ferimento. Perguntaram certa vez para um homem, você crê num Deus que o fere? A resposta dele foi, não só creio, como o adoro. Isso é uma resposta cheia de fé. É uma resposta de quem confia, de quem crê que a sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Está nas mãos do Criador. Está nas mãos daquele que fez os céus e a terra, está nas mãos daquele que reina soberanamente sobre todas as coisas. Eu não somente creio num Deus que me fere, mas eu o adoro. Não porque possuo algum tipo de distúrbio que amo sofrer, ou que busco sofrer, mas porque sei muito bem em quem tenho crido. E sei que todo e qualquer sofrimento imposto a mim não é para o meu mal, mas é para o meu próprio bem. É isso que a Escritura nos ensina. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, você poderia conferir na sua Bíblia, né? Porque se eu falar só essa referência, você vai lembrar? Você vai lembrar o que diz lá em Romanos 8, 28? Se você não lembra, então abra. Porque o texto diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que Ele chamou segundo o seu propósito. E que propósito é esse? É se tornar cada dia mais parecido com Cristo. Mas sabe por que essa maravilhosa verdade, ela ainda não está enraizada no seu coração? Porque você muitas vezes continua enxergando a Bíblia como um livrinho de histórias desconectadas.
Ou como um livro que, ainda que você afirme com a sua boca que é a sua vida, você não para lê-lo. Você não o traz à igreja. Você não sublinha, você não risca. Você não decora, você não medita. Você não ora a partir do texto. Sem a Bíblia, irmãos, nós seremos ótimos religiosos. Deus age em todas as coisas para o nosso bem. É por isso, então, que eu não só creio num Deus que me fere, porque tanto os curativos que Ele faz na minha vida, como as feridas que Ele próprio causa, são para o meu bem. É por isso que eu não só creio num Deus que me fere, mas eu também o adoro. Eu o amo. Eu o venero. Eu o louvo. Esse é o meu Deus. Esse é o nosso Deus. O irmão Silvano, no domingo passado, nos conduziu aqui num sermão extremamente abençoado. Em Jó, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 35. E nós fomos levados a lembrar da história de Jó, quando Jó é ferido por Deus. Você deve se lembrar do início da história, quando é Deus que coloca Jó na enrascada com Satanás. É Deus que olha para Satanás e diz assim: está vendo o meu servo Jó? Satanás não estava olhando para Jó. Foi Deus que colocou Jó naquilo dali. Para quê? Porque Jó tinha aprendido a conhecer a Deus pelo ouvir. Ele tinha um certo nível de relacionamento com Deus, um certo nível de proximidade com Deus. Mas a partir do sofrimento, a partir daquela experiência, Jó diz que ele viu a Deus. Ele conheceu a Deus de uma forma completamente diferente. Jó não simplesmente creu num Deus que o feriu, mas adorou a esse Deus. Portanto, isso não é apenas uma frase de impacto ou apenas algo para tentar fixar alguma coisa na sua cabeça. Mas isso é um princípio bíblico que deve criar raízes em nosso coração. Certa vez, questionaram o grande homem de Deus, o pastor John Piper, que a respeito disso, a respeito desse Deus que fere, a respeito desse Deus que traz sofrimento, esse Deus é meu diabo. Porque muitos de nós não cremos num Deus assim. A gente ama um Deus que é um ursinho carinhoso, que Ele vai continuar nos suportando. Mas a Escritura nos diz, em Efésios capítulo 2, no versículo 4, Apocalipse capítulo 2, versículo 4, a carta que Jesus escreve à igreja de Éfeso. Jesus diz assim: contra você, porém, eu tenho isso. Você faz muita coisa. Você é muito bom. Você trabalha, você doa, você se levanta contra os falsos ensinos, você é muito bom. Mas contra você, porém, eu tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu verdadeiro amor. Você abandonou o seu melhor amor. Essa é a interpretação do texto. O castigo prometido ali à igreja de Éfeso é que se aquela igreja não se arrependesse, o candelabro, a igreja, seria retirada do seu lugar e deixaria de existir. Você vai em Éfeso hoje e procura o lugar geográfico onde se encontrava essa igreja e você encontrará lá ruínas. Ruínas. Até quando Deus terá que nos suportar? Até quando Deus terá que aguentar os nossos mimimi? Até quando Deus terá que suportar a nossa religiosidade, as nossas desculpas, as nossas falsas justificativas? Até quando Deus nos suportará sem nos vomitar de sua boca? Até quando, irmãos? Ele é longânimo, mas há um dia determinado. Há um dia determinado onde Deus julgará todas as coisas. E esse dia acontecerá no dia da volta do Senhor Jesus ou no dia que você morrer. Porque talvez você está aqui pensando, não, mas Jesus não vai voltar logo. Mas e quem disse que você não vai antes? Trate com seriedade isso, por favor.
Nessa última semana eu estive em 2 cultos fúnebres. E a minha oração, o meu esforço ali era que o Espírito Santo me capacitasse para ajudar aquelas pessoas a colocar esperança em Cristo. Mas diante da morte, irmãos, não há nada mais a ser feito. Num dos cultos fúnebres, eu falei sobre o texto de Eclesiastes, capítulo 3, um texto tão conhecido por muitos de nós, onde a Escritura nos ensina que há um tempo para todas as coisas. Há tempo de amar, há tempo de odiar, há tempo de abraçar, há tempo de deixar ir, há tempo de jogar pedra, há tempo de juntar pedras. Há um tempo para todas as coisas. E é dentro desse tempo que nós precisamos buscar a Deus. É dentro desse tempo que nós recebemos, que você recebeu, que nós precisamos conhecer mais a Deus. Porque esse é o tempo que temos. Então você pode se fazer desentendido, você pode se fazer de louco, você pode sair daqui brabo comigo. Sinceramente, essa é a última das minhas preocupações. A minha preocupação é que nós saímos daqui com algo novo do Espírito Santo dentro de nós. Mesmo que doa, mesmo que machuque. Eu quero lembrá-los que essa igreja tem um pastor. E essa igreja ouvirá as coisas difíceis do pastor dela. Ninguém vai vir de fora e vai bater em vocês. É meu dever fazer isso. E eu faço porque os amo. E faço porque primeiro fui ferido por Deus também. Eu quero dividir esse sermão em 3 pontos. Se você vai anotar, o slide vai ser projetado ali. Vai ficar fácil, eu espero, para que a gente consiga se organizar. Mas deixa eu te perguntar algo. Você sabe qual é a diferença entre a marca do médico cirurgião e a marca do médico legista? O propósito. Essa é a diferença básica entre esses dois. Enquanto um trabalha com a vida, o outro trabalha com a morte. Enquanto o médico cirurgião abre, fere, corta, sangra para cura, o médico legista abre, corta, mas apenas lidando com algo morto. É muito raro que uma pessoa saia da maca, saia da sala de cirurgia, após ser submetida a uma cirurgia delicada. É muito raro que alguém saia e seja imediatamente capaz de movimentar-se normalmente. Principalmente se for homem. Fica mais difícil ainda. Fatores como anestesia, cicatrização, colocam o paciente numa situação de fraqueza. Estamos falando aqui sobre cirurgia, mas só Deus e as esposas sabem como os homens ficam quando a gripe pega. É realmente difícil. O grande homem, o William, nem ele mesmo consegue suportar, né? A expectativa, porém, após a dor de uma cirurgia, é que ela valha a pena. A expectativa é que tenha valido a pena porque depois tudo vai melhorar. A cirurgia doeu, o processo de cicatrização incomodou, a anestesia deixou grogue, medicamentos teve efeitos colaterais, mas a expectativa é que daqui a pouco tudo vai ficar melhor. Deus, por vezes, Ele não apenas permitirá o sofrimento, mas enviará o sofrimento para trabalhar na nossa vida. Sendo assim, os nossos sofrimentos, as nossas fraquezas, são cheias de graça, são cheias de amor, são cheias de bondade, são cheias de misericórdia. É sobre essa fraqueza que é colocada em nós que eu chamo de fraqueza graciosa. Essa fraqueza graciosa nos traz, portanto, em primeiro lugar, nos traz orgulho por sofrer.
Isso já vai na contramão do mundo. Ninguém gosta de sofrer. A nossa tendência, na verdade, é correr do sofrimento. É quando você acende ali um palito de fósforo, que precisa ter uma perícia incrível para acender um palito de fósforo. Você acende um palito de fósforo e fica ali tentando. Quando a gente era criança, a gente fazia essa brincadeira entre os primos. Quem segurava mais tempo o palito? Mas a tendência é quando a dor chega num determinado ponto, joga longe. Porque esse é o instinto do ser humano, é fugir da dor. O cérebro é programado, um cérebro sadio, ele é programado para evitar a dor, ele é programado para não causar dor a si mesmo. Ele vai tentar de todas as formas proteger-se. A questão é, o que nós vemos aqui, do versículo 1 até o versículo 7, a parte A, nós vemos que Paulo demonstra um orgulho por sofrer. E para a gente entender melhor isso, nós precisamos dar uma olhada no contexto dessa passagem. Eu quero que você vire uma página e você vá para o capítulo 11, a partir do verso 16. 2 Coríntios 11, a partir do verso 16. E o texto diz assim: volto a dizer, não pensem que sou insensato, mas se o fizerem, aceitem-me como um insensato, para que eu também me orgulhe um pouco. Presta atenção no versículo 17. Não expresso esse meu orgulho como algo que vem do Senhor, mas como um insensato faria, como um tolo faria. Seguindo no 18, uma vez que os outros se orgulham de suas realizações humanas, então farei o mesmo. Lembrando que Paulo está adotando uma postura de um insensato. Afinal, vocês se consideram sábios, mas suportam de boa vontade os insensatos. Aceitam que os outros os escravizem, devorem seus bens, se aproveitem de vocês, os menosprezem e lhes batam no rosto. Envergonho-me de dizer que somos fracos demais para agir desse modo. Se isso é ser forte, então Paulo está dizendo, nós somos fracos para agir desse jeito, para ficar se vangloriando das realizações desse mundo. Em qualquer coisa que eles se atrevem a se orgulhar, mais uma vez falo como um insensato, então eu também me atrevo. Segue no 22. Eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas e estão se achando por isso? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio. Olha quanto sofrimento, olha o currículo longo no qual Paulo está se orgulhando. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome, senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa o suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma? Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja dessas coisas que mostram como sou fraco. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Quando estava em Damasco, o governador, sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade para me capturar.
Para escapar dele, tive de ser baixado num cesto grande de uma janela no muro da cidade. Capítulo 12, versículo 1, inicia com o apóstolo Paulo dizendo: é necessário prosseguir com os meus motivos de orgulho. Mas a lista que Paulo faz aqui são coisas das quais ninguém se orgulha. Pelo menos não os crentes de Corinto. Não eram isso, não eram essas coisas que eles enxergavam que um cristão vitorioso deveria viver. Não era isso, não era esse tipo de situação que um crente bom teria que lidar. E é por isso que Paulo então está usando essa linguagem e fala: vocês querem falar como insensatos? Vocês querem falar como tolo? Então eu também posso falar como tolo. Eu também vivi grandes coisas, mas eu prefiro muito mais me orgulhar quando eu fui ofendido, quando eu fui humilhado, quando eu fui escorraçado, quando eu fui preso, quando eu quase morri e quando eu fiz tudo isso pela causa de Cristo. Havia um tipo de competição nessa época aqui que dava honra para quem subisse os muros da cidade. Sendo assim, de certa forma, Paulo recebe desonra ao descer fugido pelos muros da cidade. Paulo não era enxergado como um herói. Paulo não era enxergado como: ó, lá vai o grande homem. Paulo era enxergado como um homem fraco, minúsculo, pequeno. E ele tinha orgulho disso. Orgulho por sofrer. No contexto da igreja de Corinto, Paulo era desprezado porque sofria demais. A expectativa do povo era ter um apóstolo cheio de experiências poderosas. Afinal, era assim que os muitos líderes daquela cidade, daquela igreja, se apresentavam. Cheios de experiências. Não, porque Deus falou comigo. E aonde que está? Está na Escritura? Não, é que Deus falou comigo. Aí a esse sim nós podemos dizer: esse teu Deus é o diabo. Porque Deus fala através da Escritura. Deus fala através da Escritura. Talvez essas sejam as nossas expectativas também. Eu lembro da primeira vez que eu vi a Rosnelli pessoalmente. Foi lá fora. A gente já se conhecia virtualmente por conta de chamadas de vídeo na época da pandemia. E aí, quando a gente se conheceu pessoalmente, a Nelly olhou e disse assim, eu não vou lembrar a expressão literalmente, mas ela disse algo no sentido assim: eu pensei que o senhor fosse maior. Ela ainda usou o senhor para tentar me respeitar. Eu pensei que o senhor fosse maior. Até porque o pastor que estava aqui, antes de eu chegar, é o dobro do meu tamanho, né? Um grande amigo. Mas o que as pessoas tinham como expectativa a respeito de Paulo era um homem maior. Não de tamanho, mas alguém com mais conquistas. Não um pobre. E poderíamos aqui rotular Paulo como o ditado na boca do povo: um pobre coitado. Essa igreja desprezava tanto Paulo, ao ponto de que Paulo, sendo pastor dessa igreja, era sustentado por outras. Assumindo, então, a postura de um insensato, de um tolo, de um ridículo, Paulo ele conta uma experiência sobrenatural para mostrar que teria razões para se orgulhar nessas coisas, em experiências sobrenaturais, como faziam os superapóstolos. Como faziam aqueles que se intitulavam superapóstolos, profeta, bispo, ou seja lá qual for o título, mas homens mais chegados a Deus. Contavam 1001 experiências com Deus, mas eram pouquíssimos úteis para o reino de Deus. Não adianta, irmãos. A nossa boca estar cheia de Deus falou comigo. Enquanto a nossa vida, a nossa prática não estiver demonstrando que Deus falou comigo
e fez isso em mim. Transformou a minha vida. Gerou algo novo em mim. E é esse momento que todos nós somos tentados, com o nosso eu caído, é ficar pensando no vizinho. É ficar pensando naquele que está do lado. Porque o outro é sempre pior do que eu. Bom, o apóstolo Paulo conta uma experiência aqui sobrenatural e maravilhosa. É interessante como o próprio apóstolo Paulo tem dificuldade em se gloriar nisso. Porque claramente, contando a respeito de uma experiência pessoal, ele conta na terceira pessoa. Ou melhor, na segunda pessoa. Ele diz, conheço um homem. É como se eu chegasse aqui e falasse assim, ó, conheço um cara que é casado com a Ana Clara e é pai da Joana. De quem que eu estou falando? É de mim. É isso que Paulo está fazendo. Conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Mas algo sobrenatural aconteceu com ele. E ele viu coisas, foi arrebatado ao paraíso, e viu coisas que não é lícito ao homem falar, não é permitido falar. Nisso eu poderia ser insensato e me orgulhar. Paulo está dizendo isso. Versículo 5, da experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. É interessante esse discurso, né? Porque na maioria das vezes os nossos discursos a nosso respeito, quando somos verdadeiramente francos, nós assumimos todas as nossas qualidades. E temos a tendência de atenuar, de aliviar os nossos defeitos. Muitas vezes chamamos os nossos defeitos de qualidades. Eu não sou, é o assunto do texto, eu não sou orgulhoso, eu tenho convicção forte. Vai te arrepender, cara. Teve uma situação, faz umas 2 semanas eu acho, o Leandro e a Fran estavam lá em casa, são testemunhas. A gente estava pensando a respeito de algumas programações da igreja e eu vinha conduzindo algumas questões de uma forma. Só que a igreja está crescendo, mais pessoas chegando e existem necessidades que precisam ser ajustadas. E a Ana, minha esposa, disse assim, eu acho que na próxima vez tu precisa fazer desse jeito. E naquela hora, um orgulho gritou dentro de mim. Não, fui eu que comecei isso. Eu que sei. Quem tu pensa que tu é para dizer como eu devo ou não devo fazer uma coisa? Quem que é o pastor dessa igreja? Mas pela graça de Deus, eu fui vencido. Mas eu quero dizer que hoje, eu fui tentado mais uma vez e voltar atrás naquilo que eu já tinha entendido que deveria fazer. Se a gente marcar bobeira, o orgulho ele nos pega e nos vence. Eu olhei aquele dia, nós estávamos na mesa, aquela noite, eu olhei para ela e disse assim, não, tu tem razão. É isso mesmo, da próxima vez eu vou fazer desse jeito. Mas eu mesmo não queria, mas eu entendi que é o melhor. Pelo nosso orgulho, as pessoas que estão ao nosso redor sofrem. Pelo nosso pecado, as pessoas que estão ao nosso redor sofrem. Não, é que eu não sou orgulhoso, eu tenho convicção forte. Deus me disse. A gente coloca Deus ainda no meio do nosso pecado. Porque Deus me disse. Tá, mas se Deus disse, então mostra na Bíblia. Não, é que Deus disse para mim. Irmãos, nessa igreja, por favor, ouça isso com atenção. Nessa igreja, isso não será tolerado. Não será aprovado. Seja eu ou seja qualquer pessoa. Nós não temos autoridade para inventar doutrina ou tentar fazer os outros se submeter às nossas ideologias, às nossas ideias, às nossas convicções. Portanto, pegue sua Bíblia e coma ela.
Porque assim você vai poder caminhar com certeza de que é Deus dizendo. Ouviu, Murilo? Ouviu, Luiz? Davi? Benício? Estou falando que são os 4 amigos que sentaram lá no fundo. Porque isso começa agora. Vocês não são novos demais para isso. Peguem suas Bíblias e devorem suas Bíblias. O orgulho, o nosso pecado, faz com que a gente disfarce quem a gente realmente é. É o que estava acontecendo aqui. Na contramão do parâmetro de sucesso terreno, Paulo prefere gloriar-se nas suas fraquezas. Num dos cultos fúnebres que fiz essa semana, eu sempre digo, no final, eu deixo a família se despedir, e eu sempre digo, eu ficarei aqui ainda alguns momentos, caso alguém queira conversar. Não é sempre que alguém vem, mas numa dessas oportunidades, uma dessas situações, uma senhora veio e chegou para mim e disse assim: muito bem, moço. Parabéns, moço. É tão bonito ver um moço falando essas palavras. Naquela hora eu poderia olhar e pensar assim: moço? Tá, eu sei que eu sou novo, mas moço, a minha filha vai fazer 3 anos, eu vou fazer 10 anos de casado ano que vem. Eu sou pastor de uma igreja. Moço? Tá me tirando para criança, mulher? Mas a única coisa que eu me preocupei em dizer para ela foi: sabe por que foi bonito? Porque foi as palavras de Jesus. Se ela quer me enxergar como moço, ou como um adulto, como uma criança, ou como alguém insignificante, pouco me importa, desde que Cristo seja anunciado. É nesse sentido que Paulo está dizendo, enquanto aquelas pessoas estavam buscando orgulho nas suas experiências, orgulho nas suas credenciais, Paulo diz assim: sabe o que é? Eu prefiro me gloriar nas fraquezas. Porque nas palavras dela, esse é um momento tão difícil. Nas palavras dessa senhora, esse é um momento tão difícil. E a gente sabe que é só Deus que pode nos confortar. Muito obrigado pelas suas palavras, moço. Então é muito melhor. Porque quanto mais qualificado a pessoa me enxergar, parece que mais controle tenho sobre a mensagem. Mas quanto menos eu aparecer, o quanto menos expectativa, quanto menos capacidade, força, valor, mais Cristo aparece. Eu amo uma frase do João Calvino, que ele diz: tudo o que você enxergar de bom em mim é Cristo. E tudo o que você enxergar de ruim, esse sou eu mesmo. Mas o que tiver de bom é Cristo. E é isso que eu digo a vocês, Igreja Batista Novas Missões. Sabe tudo de bom que tem acontecido nessa igreja? É Cristo. E sabe o que tem acontecido de ruim? É eu e você. Então a gente precisa tomar jeito. A gente precisa tomar vergonha na cara. E sabe qual é a vergonha disso tudo? Que você precisa ouvir isso de um moço. Mas você está aí, velho e andando de forma infantil. Na contramão do mundo, Paulo se gloria nas suas fraquezas. Como nós temos dificuldade em fazer isso, né? Como nós temos dificuldades quando alguém olha para nós e diz assim: tu não é nada. E diz assim: é isso aí mesmo, não sou. Agora, não diga para mim que Cristo é nada. Aí eu vou dizer a você: Ele é tudo. Pode falar mal de mim, mas não desonre o nome do meu Senhor. Se você chegar aqui em casa e você tentar me dar um tapa, a minha cachorra vai me defender. Eu não vou me levantar diante de ofensas ao meu Cristo? Paulo abriu mão de quem ele era, ele não se preocupava com isso.
Ele queria se gloriar nas suas fraquezas, porque assim Cristo iria aparecer cada vez mais. Portanto, o desejo desse homem não era contar experiências sobre si, mas tornar Cristo conhecido. E é isso que ele mesmo, Paulo, vai escrever em Filipenses capítulo 1, versículo 20 e o 21. Que diz assim: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que seja honrado por meu intermédio, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Escrevendo aos Romanos, Paulo vai dizer assim, que nós somos comprados por Cristo. Nós somos justificados por meio do seu sangue. Sendo assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Pertencemos ao Senhor. Muitos de nós olham para esse texto em Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21 e acreditam com toda a força de que de fato morrer é lucro, porque estão alimentando uma expectativa de que serão salvos naquele dia. Mas a verdade é que Jesus Cristo ensina em João capítulo 3, versículo 3, que ninguém que não nascer de novo e der evidências disso, herdará o reino dos céus. Portanto, para alguns pode ser que morte não seja lucro, não. É apenas a respeito da morte do crente que nós podemos afirmar de forma literal: esse descansou. Hebreus capítulo 4 fala sobre um descanso verdadeiro que nos aguarda em Cristo Jesus. E que se hoje ouvirmos a voz do Espírito, não devemos endurecer o nosso coração e devemos entrar nesse descanso. O problema é que muitos de nós estão crendo que o morrer é lucro porque acreditam que serão salvos, mas não entenderam ainda que se o morrer é lucro, então o viver precisa ser Cristo. Não me importa, meu irmão, o quanto você faz por alguém, pelas pessoas ou pelas coisas. Não me importa o quanto você é dedicado, excepcional nas coisas desse mundo. Se você não entender que viver é Cristo, você está jogando a sua vida fora. Não importa o quão religioso e quão bom em ser religioso você seja. Se você não entender que viver é Cristo, você está jogando a sua vida fora. Porque morrer só é lucro quando o viver é Cristo. É só vivendo para Cristo que de fato herdaremos a vida eterna. Um grande pastor batista dos Estados Unidos, John MacArthur, ele vai dizer o seguinte: eu não quero ouvir o que você tem para dizer a respeito do Evangelho. Eu quero ouvir o que você tem para me dizer em como você trata a sua esposa em casa. O William até saiu agora, ó. Porque a ordem que recebemos, irmãos, é que amemos nossas esposas como Cristo amou a igreja. E se não fizermos isso, acontecerá o que nós, homens, cheios de orgulho, mais tememos. Sabe o que é? Exposição. A covardia, a omissão, a vergonha espiritual que você tem em casa ficará escancarado. Então tome jeito. O que a Escritura nos ensina é que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos como a igreja é submissa a Cristo. É cooperar nas missões que realmente valem a pena, é ser a mulher que edifica o lar. É empurrar os seus maridos para cada vez mais perto de Cristo e não ser conivente com os seus pecados, já que isso as beneficia. Porque daqui a pouco o seu marido, mulher, está aí brigando com alguma coisa que ele precisa decidir, que ele precisa entregar para Cristo, e isso vai trazer consequências para a família. Mas ao invés de empurrar ele para isso, você está segurando, porque você sabe que você vai sofrer junto. Então eu não quero saber, mulher, o que você tem para me dizer a respeito do Evangelho. Eu quero saber da boca do teu marido, a forma como você tem tratado ele.
Viver é Cristo. Só assim morrer vai ser lucro. Paulo entendia isso. E é por isso que ele se orgulhava nos sofrimentos que ele vivia. Porque em todo sofrimento, ele mostrava, ele evidenciava Cristo. Em segundo lugar, a fraqueza graciosa, além de trazer orgulho ao sofrer, orgulho por sofrer, a fraqueza graciosa traz propósito ao sofrer. Do versículo 7, a parte B, até o versículo 8, diz assim: Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse. O que é o espinho na carne? Não há clareza no texto, porque isso não é o mais importante. Existe uma série de teorias, de opiniões a respeito disso. Alguns vão dizer que é um pecado, o que é totalmente descartado. Alguns vão dizer que é uma doença mental, psicológica, emocional, algum tipo de depressão, ansiedade. Alguns vão dizer que é uma doença física. Alguns vão dizer que Paulo tinha as costas curvadas por conta de uma doença física. Alguns que vão usar alguns textos para supor, então, que esse espinho na carne de Paulo era uma doença nos olhos, muito provavelmente causado pela malária, que além de muita dor de cabeça, causava também prejuízo à visão. E essa opinião se baseia muito no fato de o apóstolo Paulo ditar as cartas e ter outros que escreviam as cartas em seu lugar. Ou até mesmo no momento que Paulo diz, é por isso que escrevo com letras grandes. A verdade, irmãos, é que isso não é o mais importante. O que é o espinho na carne não é mais importante. Desde que entendamos que o espinho na carne não é um pecado. Porque Paulo roga para Deus: me tire esse pecado. Me tire esse espinho na carne. Se a gente afirmar que o espinho na carne, não, e meu espinho na carne, sabe o que é? É que eu não consigo ver um rabo de saia. Isso não é espinho na carne, isso é sem vergonhice. Isso é falta de vergonha na cara. É imoralidade. Libertinagem. Não, o meu espinho na carne é mentira. Não, linguaruda. Não é um espinho na carne. O espinho na carne não envolve pecado. Não é isso o ponto mais importante. Alguns assumem que o espinho na carne seria um pecado porque o texto diz que esse espinho foi dado por Satanás, um mensageiro de Satanás. Só que, qual é o propósito desse espinho? E aqui a melhor tradução não seria nem espinho, seria estaca. Porque espinho, quando tu crava o espinho, ele fica incomodando, né? Ele fica ali latejando. Agora, pensa numa estaca. Não é uma coisa assim que, vou viver com isso aqui muito bem. É sofrimento de verdade. É uma fraqueza imposta de verdade. Mas olha qual é o propósito dessa fraqueza. No versículo 7, a parte B diz: é para evitar que eu me tornasse arrogante. Você acredita que Satanás quer que você deixe de ser arrogante? Sim? Você acredita que Satanás deseja que você deixe de ser orgulhoso? Então por que ele vai colocar um espinho na tua carne para que você deixe de ser arrogante? O que nós temos aqui, irmãos, é o mesmo caso de Jó. Satanás é o cachorrinho, é o guarda. Essa é uma ilustração de Martinho Lutero. Satanás é o Rex do ladinho de Deus. Quando Deus deseja disciplinar alguma nação, ele diz assim: vai, pega. E quando ele assobia, estala o dedo, ele vem bonitinho aqui de novo, senta bem quietinho. Deus é soberano, Satanás não. Satanás não opera em nada, nunca operou e nunca irá operar em nada sem a permissão
e a vontade, a direção de Deus. Qual que é o papel de Satanás aqui, então, dentro desse espinho da carne? O papel de Satanás aqui é tentar convencer de que não há propósito no sofrimento. É tentar convencer de que não há propósito naquele espinho da carne. Que não há uma intenção de Deus naquela fraqueza. Portanto, ainda que o Paulo diga que o espinho é um mensageiro do diabo, o propósito desse espinho mostra que Deus está por trás. É Deus quem enviou o espinho na carne. E fez isso usando Satanás. Porque Deus é soberano. A história do universo não é sobre duas forças cósmicas iguais, batalhando uma contra a outra. E a gente precisa orar, cantar, se reunir para ajudar Deus a vencer. A história está muito bem definida. Deus é soberano. E Satanás já está condenado. A intenção de Satanás com o espinho da carne é tentar nos convencer de que não há propósito em nossos sofrimentos, de que não há propósito em nossas fraquezas, e despertar com isso em nós orgulho. Deus fere Paulo para protegê-lo do orgulho. É para evitar que Paulo se tornasse arrogante, porque Paulo teve muitas experiências. Se tem alguém que foi extremamente usado por Deus, foi o apóstolo Paulo. Meu Deus, que homem de Deus! Que exemplo para nós! Alguém que perdeu o amor pela própria vida, pela causa de Cristo. E ali encontrou o verdadeiro amor da sua vida, o próprio Cristo. Em Filipenses, o próprio apóstolo Paulo vai dizer: eu prossigo para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado. Ou seja, ele me alcançou e agora a razão da minha vida é alcançar ele. É buscá-lo, é conhecê-lo cada vez mais. Só que tudo isso poderia gerar em Paulo orgulho, arrogância, prepotência, altivez. Mas Deus fere Paulo, para que o balão dele murche. O orgulho, irmãos, faz com que nós amemos o espelho, mas ele nos impede do encanto com as coisas de Deus. Você costuma olhar mais para o espelho ao invés de estar olhando para a janela. Ao invés de olhar para as coisas que Deus faz, você fica olhando para o espelho. E no espelho você vê beleza. No espelho você bota a roupa e diz assim, ó, hoje eu tô que tô, né? Essa roupinha, ó, um arraso. Valeu os 200 pila que eu paguei no salão. Ainda bem que a minha mãe deixou eu escolher o meu corte de cabelo, porque agora eu tô bonitaço. É no espelho que a gente enxerga, na maioria das vezes, encanto. Mas isso é movido por orgulho. Quando o nosso coração está cheio de orgulho, nós deixamos de enxergar encanto e beleza nas coisas de Deus, inclusive nas criaturas de Deus. Quando o nosso coração está cheio de orgulho, nós projetamos sobre os outros as nossas próprias falhas. Então, amados irmãos, em nome de Jesus, Tiago capítulo 3, versículo 1, a dona Márcia e a Vani sabem decorar esse texto, mas eu não vou pedir para elas falarem agora. Mas diz o seguinte: não desejem muitos de vocês serem líderes, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos muito mais cobrados. Eu sei da posição que eu ocupo. Eu sei da responsabilidade que o Senhor Jesus colocou em minhas mãos. E eu sempre estarei aquém disso. Mas o que vocês podem esperar de mim, irmãos, é pelo menos o esforço, a luta, a busca em Deus, para nós vivermos aquilo que Deus deseja para nós. E é por isso, por conta de tudo aquilo que eu estou falando, porque eu sei que há alguns corações duros, incrédulos, resistentes em nosso meio, como um insensato. Eu chamo aqui a testemunha, o discurso. Ontem, numa oração,
A minha esposa com lágrimas orou: Deus, obrigado, porque o Tito tem se tornado um pai melhor, um homem melhor e um pastor melhor. Muito obrigado, porque o Senhor está fazendo. Eu posso ser muito ruim, mas eu sei que eu estou trilhando o caminho. E eu não me escondo das minhas fraquezas. É claro que eu não estou falando sobre a gente expor fraquezas para todo mundo. Mas é sobre abrir mão daquela postura de que só eu sei, só eu faço, só eu tenho a melhor ideia, só eu consigo. Porque quando adotamos essa postura, nós projetamos as nossas falhas para os outros. É porque eu não domino bem o PowerPoint, que eu fico lá atrás, que eu fico ali na cadeira, no banco, e eu fico pensando assim: a Nelly sempre distraída, troca o slide errado. É uma ilustração simples, boba, mas é isso que nós fazemos com os nossos pecados. Nós projetamos as nossas falhas sobre os outros. Então, em nome de Jesus, de peito aberto, com o coração franco, eu digo a você: tome vergonha na sua cara. Em nome de Jesus. Assuma as suas fraquezas. Assuma as suas dores. E entenda que muitas delas é Deus enviando a você, é Deus ferindo você, para que você não se perca. Para que você não se torne um arrogante, para que você não se torne um orgulhoso e se perca. A fraqueza que Deus nos envia, ela nos lembra da nossa condição de criatura. Nós somos pó, falhos, miseráveis. Deus nos fere para nos levar à dependência total. Porque é a partir desse ferimento, é a partir desse espinho na carne, que o apóstolo Paulo é levado a orar. Você consegue perceber isso no texto? Porque ele recebe, então, esse mensageiro de Satanás enviado por Deus, para que ele não se tornasse um arrogante, para que ele não se tornasse um pretensioso, um orgulhoso. E aquela dor, aquela fraqueza, dobra Paulo diante de Cristo, dobra Paulo diante de Deus. Porque o texto diz, no versículo 8, no início do versículo, no versículo 8, em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse. Irmãos, isso aqui não é simplesmente Paulo dizendo: viu Deus, se tu quiser assim tira. E daí uma semana depois de novo. Não. Perceba que Paulo está falando aqui e em todo o tempo cuidando para não trazer nenhum tipo de vanglória para si. 3 vezes ele suplicou. Não é simplesmente um pedido, mas é uma súplica. Ele implora, ele clama a Deus. Você já chegou diante de Deus assim? Deus, pelo amor de Deus. Você já fez esse tipo de oração apavorada, desesperado? Deus, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que fazer. Pois é mais ou menos assim que o apóstolo Paulo está chegando diante de Deus. Suplicando. 3 vezes, da mesma forma que Jesus Cristo no jardim de Getsêmani, prestes a ser crucificado, ele suplica 3 vezes ao Pai: sua sangue, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. As fraquezas que Deus não só permite, mas muitas vezes envia a nós, é para nos levar à dependência total dele. Você depende totalmente de Deus? O seu primeiro impulso diante das situações é orar? É suplicar a Deus? Ou é confiar no seu braço? É você esperar para aprovar e ver que o Senhor é bom? É você buscar instrução na palavra, que 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz que é útil para o ensino, para a correção, para nos mostrar quando estamos caminhando no lugar errado e nos colocar no caminho correto? Você tem buscado na palavra a direção para a sua vida? Ou você tem crescido em independência? Ao invés de entender que os ferimentos de Deus
é para que você dependa mais dele, e não o contrário. J.I. Packer escreveu o seguinte, num livro sobre o luto: se eu orar por 40 anos e não tiver a resposta desejada, já terá valido a pena, pois orei por 40 anos. Os ferimentos, as fraquezas, nos levam a orar como nunca antes. Martinho Lutero dizia que há 3 coisas que nos levam a Deus: a Bíblia, oração e dor. A dor não é para nos afastar do nosso Criador, mas é para nos aproximar dele. Corra para ele. Corra para ele. Em terceiro e último lugar, nos versículos 9 e 10, nós temos a resposta de Deus para Paulo. E aqui nós temos a transformação após sofrer. Mas ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Deus nos fere para mostrar que as fraquezas não são suficientes para impedir a missão. E a missão com M maiúsculo, porque é a missão dele. Deus não precisa de você. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa das tuas habilidades. Deus não precisa da tua beleza, que não é tanta. Deus não precisa de ti. As nossas fraquezas, as nossas incapacidades não são, nunca serão insuficientes para impedir que o reino do Senhor Jesus avance. Jamais. É sempre um privilégio para nós fazer parte disso. Eu me lembro de uma das épocas mais difíceis da minha vida, em que me percebi e me encontrei completamente impotente, sem ter o que fazer. E durante semanas, a única oração que eu conseguia fazer era a seguinte frase: Deus, me perdoa e me ajuda. Me perdoa e me ajuda. A minha esposa sabia das minhas fraquezas. O meu amigo, que mais de década caminha comigo, sabia das minhas fraquezas. Foram pessoas que oraram comigo, que me suportaram nesse momento. Mas isso não foi o suficiente. O meu pecado, a minha falta de capacidade de resolver as coisas não foi o suficiente para impedir que a missão de Deus continuasse em minha vida. Foi quando finalmente eu entendi que eu era mais fraco do que eu achava que era, em algumas áreas específicas, que eu comecei a experimentar a graça de Deus triunfando sobre a minha vida. Eu já disse isso de púlpito muitas vezes, em muitos discipulados eu já disse isso. Eu sei o que é ser um marido ruim, eu sei o que é ter uma esposa ruim. Mas eu sei o que é ter a graça de Jesus triunfando sobre isso. Eu sei o que é ver Jesus tornando os nossos relacionamentos, seja matrimônio, seja relacionamentos fraternais. Eu sei. E a Bíblia nos ensina acerca disso. Deus vai te ferir, meu irmão, para fazer você descer desse pedestal. Você não é grandão. Deus é. As crianças sabem disso, as crianças cantam isso. Meu Deus é um Deus grandão. Tu não é grandão, cara. Tu pode ser grande perto de mim, mas você é pó.
Você cai fácil. Você é criatura. Um vírus te deixa apavorado, de máscara na boca, álcool na mão, intocado dentro de casa. Todos nós somos pó. Mas a missão do Senhor Jesus vai continuar. A missão do Senhor Jesus vai continuar. Entenda. Deus não precisa de super-homens ou de super-mulheres, pois é justamente os vasos de barro que Ele chamou para si. Deus não vai usar super-homens. Você está aí se achando super, então permaneça. Mas o que Deus quer são os vasos de barro. É isso que diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Porque talvez você pensa isso, você escuta isso pensando assim, mas que mensagem para baixo, cara. Eu tenho que ser então um pobre coitado? Sim. Um vaso de barro. Porque é aí que encontraremos o valor de verdade. Porque 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, Paulo está dizendo, agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contêm esse grande tesouro. Assim, pela nossa fragilidade, fica evidente esse grande poder que vem de Deus e não de nós. O problema é que muitos de nós estamos querendo ser grandes, ao invés da nossa preocupação e esforço ser revelar que Deus o é. Que Deus é grande. Que Ele é o soberano. O problema é que na maioria das vezes nós estamos tentando mostrar que nós somos capazes de resolver conflitos, ao invés de provar e ver que o Senhor é bom e que Ele resolve isso. Na maioria das vezes estamos tentando provar que nunca mais lidaremos com aquelas dificuldades do passado e com isso estamos dizendo ao mundo que a misericórdia de Deus não é mais necessária. Não é mais necessária. A misericórdia que se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Porque se nunca mais lidarei com aquilo, então não há necessidade da misericórdia se renovar de novo. Muitos de nós estamos preocupados em parecer grandes, ao invés de estarmos preocupados de fato, começando com o núcleo da nossa casa, para mostrar que Deus é. Por que eu estou dizendo no núcleo da casa? Porque é lá onde nós experimentaremos os nossos maiores espinhos. É lá que nós experimentaremos as nossas maiores dores. Porque são as pessoas que nós mais amamos que nos ferem mais. E são as pessoas que nós mais amamos que ferimos mais também. Porque nós somos capazes de aturar todo e qualquer erro das pessoas. Mas quando alguém está perto de nós, que é próximo de nós, que a gente tem intimidade, a gente logo sai dando coice. E isso revela fraquezas. Mas por conta do orgulho, a gente apresenta isso como virtudes. Como convicção forte. Como qualidades. A verdade, irmãos, é que uma igreja forte por si só nunca experimentará a graça suficiente. Porque a resposta de Deus para Paulo. Mas ele disse, minha graça é tudo de que você precisa. Se eu perguntasse aqui no início, do que você precisa? Do que você mais precisa hoje? Talvez alguns crentes bons realmente iam dizer, não, eu preciso de Jesus. Alguns mais religiosos iam dizer Jesus, mas de olho naquilo que Jesus tem nas mãos, que pode dar. Outros iam dizer, sabe, eu estou precisando bem de uma cura. Mas o que de fato nós precisamos? Será que é aquilo que nós estamos pedindo? Ou é aquilo que Deus está dizendo que nós estamos precisando? Porque o que o texto está dizendo é que o que nós precisamos é da graça. A minha graça te basta, Paulo. O sofrimento é a parte essencial da transformação que Deus deseja fazer no seu povo. Foi por conta desse sofrimento que Paulo tornou-se capaz de aceitar com prazer o sofrimento e gloriar-se em suas fraquezas. A pergunta que mais me atormentou nos últimos dias foi a seguinte: o que eu aceito com prazer? Fiz essa pergunta para a irmã Patrícia quando ela entrou lá em casa esses dias, do nada.
Fiz a pergunta para o irmão Júnior também, numa conversa. Mas essa pergunta sempre foi para mim. O que eu aceito com prazer? Eu aceito abraços, eu aceito presentes, eu aceito visita boa. Visita ruim a gente finge, né? E ora para Deus ajudar a gente. Mas são essas coisas que a gente recebe bem. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui, após ter entendido que a graça de Deus é tudo o que ele precisa, no versículo 10 então diz: por isso aceito com prazer fraquezas. Aceito com prazer insultos. Aceito com prazer privações. Aceito com prazer perseguições. Aceito com prazer aflições que sofro por Cristo. Aceito, portanto, tudo aquilo que deixa cada vez mais escancarado que eu sou fraco, que eu sou pó, que eu não sou nada. Paulo entendeu que as fraquezas que o alcançavam não estavam sozinhas. Elas sempre chegavam envolvidas com graça. Talvez tenha espinhos e estacas te fazendo sofrer, te drenando, te deixando fraco. Mas esse é o propósito. É para que você seja esvaziado de si, para que você murche esse balão aí. E você entenda que tudo isso sempre vem envolvido com graça. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, aqui na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 3 até o 7, ele diz: louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele encoraja em todas as nossas aflições. Sabe todos os espinhos e estacas que são cravados em você, que te fazem sofrer, que te tornam fraco? Aqui está dizendo que é Deus quem nos encoraja no meio de todas essas aflições. Para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois, quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, então, por Cristo, vale a pena lutar por aquela amizade? Vale a pena lutar pela vida de oração? Vale a pena lutar pela vida de igreja? Vale a pena lutar contra o pecado? Vale a pena lutar pelo relacionamento com o teu filho, que você tem percebido ele cada vez mais distante, mais teimoso, mais rebelde? Vale a pena lutar? Vale a pena lutar para você se tornar um exemplo para essa próxima geração que está vindo? Vale a pena? Vale a pena lutar pelo seu casamento? Vale a pena se guardar para um futuro casamento? Vale a pena? Vale a pena suportar todos esses sofrimentos? Vale. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. O problema é que na maioria das vezes nós estamos querendo encorajamento. Deus, me dá então. Mas Deus possui suas formas infinitamente sábias de trabalhar. Às vezes Ele nos dá uma provisão para enfrentarmos uma situação que ainda não chegou. Mas por tantas vezes Ele nos dá condições de enfrentar a situação que está diante de nós, no momento atual. Versículo 6 de 2 Coríntios 1 segue dizendo: mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições. Você sabe o que significa sobrecarga? Já passou do limite. Eu não aguento mais. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições. É para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. E então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Isso quer dizer, irmãos, que as dificuldades, os espinhos, as fraquezas, os sofrimentos que nós lidamos, Deus agindo em nós, Ele irá agir também através de nós. Porque caso contrário, seremos um povo apenas de discurso. Seremos um povo apenas que diz que Deus pode transformar vidas. Seremos apenas um povo que diz
que é possível lidar com os sofrimentos dos mais diversos. Seremos apenas um povo que diz que em Deus há esperança. Mas o desejo de Deus é que sejamos pessoas que falam e hajam assim. Que recebamos o consolo e o encorajamento do Senhor, para que esse consolo e encorajamento seja transbordado sobre a vida das outras pessoas. Eu lembro de um tempo atrás, quando eu comecei um discipulado sobre casamento com um casal aqui da igreja, e hoje eles estão discipulando outro casal, e é uma alegria poder enxergar eles testemunhando. A gente também era assim. Mas Deus pode mudar. Deus tem um plano para vocês. Paulo desistiu de ser forte. Assumiu-se como um fraco. E foi a partir disso que experimentou a verdadeira força. Então, enquanto você está fazendo força aí, você está só sendo drenado. Enquanto você não está se submetendo ao propósito desse espinho, desse sofrimento, dessa fraqueza, dessa dor que foi colocado, você está só se destruindo. Você quer experimentar a verdadeira força? Bom, Paulo encerra o versículo 10 dizendo: pois quando sou fraco, então é que sou forte. Se formos pela lógica, quando somos fortes, então é que somos fracos. Saia daqui forte e viva uma vida como um fraco. Mas saia daqui fraco, na dependência de Deus, e você experimentará a verdadeira força que vem por meio da graça. Diante disso, portanto, para ouvir e praticar, é possível que Deus esteja ferindo você, mas o propósito é curá-lo e não matá-lo. Deus não é o médico legista, Ele é o cirurgião. Vai doer? Vai. Mas vai ficar melhor. O nosso orgulho nasce quando não reconhecemos as fraquezas ou culpamos outras pessoas por elas. As nossas fraquezas não são para mostrar a nossa capacidade de superar as dificuldades, mas para revelar que Deus usa vasos quebrados para curar e salvar vidas. C.S. Lewis escreveu certa vez, falando sobre Deus: ele sempre soube que o meu templo era um castelo de cartas. A única forma de fazer-me compreender o fato foi colocá-lo abaixo. Assim somos nós, muitas vezes, diante de Deus, com a nossa postura de forte. Somos peritos em construir castelos de areia, verdadeiras obras de arte. Mas a primeira onda que toca, acaba. A primeira onda que toca, eu esqueço dos propósitos de Deus na minha vida, eu esqueço que o viver é Cristo. Eu esqueço que a minha vida é sobre Ele e não sobre mim. Eu esqueço que através da minha história, Deus está contando a sua própria história e para a glória do nome dEle. Como está o seu castelo de fé, de piedade, de compromisso com Deus hoje? É um castelo firme? É um castelo de areia? É um castelo de cartas? Não adianta, irmãos, a gente ficar fingindo. A fraqueza em nós é o caminho para experimentar a graça nele. Não existe outro caminho. Enquanto você for forte, por si só, você será fraco e não experimentará a graça dele. É interessante que enquanto estamos falando isso, alguns estão brigando para não cochilar. É duro. É interessante que enquanto estou falando sobre isso, estamos meditando sobre verdades tão importantes do texto, alguns estão lutando para que eu não perceba que estão conversando um com o outro, dando risada. Mas não é diante de mim. É diante do Deus que te chama para lidar com as suas fraquezas.
lidar com os seus sofrimentos, lidar com o seu orgulho, lidar com o seu pecado. Enquanto não entendermos que somos fracos, jamais experimentaremos a graça de Deus operando poderosamente por nosso intermédio. Nós não somos a solução para as pessoas. O Evangelho é. É o Evangelho que as pessoas precisam. E é o Evangelho que será oferecido para você. Toda santa, e sim, santa, toda santa vez que você pisar aqui nessa igreja. É o Evangelho. É Cristo crucificado, morto, no seu lugar. É isso que será oferecido. É por isso que quando você chegar com a fraqueza, com o pecado, com o orgulho, ou seja lá qual for o outro pecado, é por isso que quando você chegar com uma necessidade a ser tratada, nós não vamos te oferecer uma fórmula mágica. O que nós iremos oferecer a você é o Evangelho, é discipulado, é caminhar com Cristo, é avançar em conhecer o nosso Criador. É isso que nós precisamos. Caso contrário, seremos destruídos por aquilo que veio a nós para nos curar. Mas porque não abrimos mão da nossa postura de aparente força, seremos fracos para sempre. Nós não somos a solução para as pessoas. O Evangelho é. As nossas feridas, quando curadas, tornam-se cura na vida de outras pessoas. Então venha a Cristo, venha ser tratado, para que você de fato seja alguém que pode tratar a vida das outras pessoas. Caso contrário, como o profeta Isaías diz, você será alguém como alguém que sente as dores de parto, mas não dá à luz a vida nenhuma. Você sofre e nunca é gerado vida. É sempre pecado, é sempre luta, é sempre perdição. Venha para Cristo. Submeta-se à dor que Ele está gerando em você, porque essa dor é para curar. Deus, passa o próximo aí, Silvano, por favor. Essa frase de um pastor chamado Guilherme Nunes, e eu queria encerrar com isso para orarmos. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. A dor redentiva me protege da dor destrutiva. Vai ter dor, mas Deus está chamando para lidar com isso e redimir você, restaurar você. A dor que Deus traz a nós é para nos redimir e não para nos destruir. A minha oração é que o Espírito Santo testifique isso em seu coração. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos para juntos orarmos. Senhor Deus e Pai, nos perdoa, porque muitos de nós estamos buscando caminhos mais fáceis, caminhos menos dolorosos. Perdoa-nos porque muitos de nós estamos escondidos atrás da nossa própria força. Perdoa-nos porque muitos de nós estamos obcecados pela imagem que criamos de nós mesmos. Mas, Senhor, nesse momento, Tu que é o Deus onisciente, Tu que é aquele que nos vê e nos conhece, sabe tudo o que somos, temos, produzimos, Tu está aqui. E Tu sonda os nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a entender esse propósito, esse princípio tão simples da Tua Escritura, mas que é tão difícil. É tão difícil abrirmos mão
do nosso ego, é tão difícil abrirmos mão da nossa teimosia. E mesmo quando o Senhor nos fura, mesmo quando o Senhor nos fere, e por misericórdia, porque não suportaríamos, o Senhor começa a aliviar de novo, nós achamos que tudo passou. E acabamos entrando num ciclo vicioso, onde eu reconheço mais ou menos a malignidade do meu coração, lido de forma superficial com a podridão que existe dentro de mim. E porque as coisas melhoram um pouco, eu esqueço. Senhor, me perdoa, porque eu muitas vezes fiz isso. Muitas vezes sou tentado a fazer isso. Nem sempre consigo lutar contra isso da forma como gostaria. Ainda peco, ainda caio. Mas é isso, Senhor. Eis o teu povo, diante da tua palavra. A tua palavra que diz que o espinho na carne vem para nos livrar de nós mesmos. A tua palavra que diz que o espinho na carne, as fraquezas, vêm para nos tornar mais humildes. Senhor, nos ajuda a começar a fazer isso nas pequenas coisas. Por favor. Nos ajuda, Senhor. Porque se o Senhor não fizer essa obra em nossas vidas, nós não seremos capazes. Talvez em alguns casos é necessário que, de fato, não seja espinho. Talvez o Senhor precisa partir para uma estaca mesmo. Eu não sei, ó Deus. Não sei quais são os teus desígnios específicos para cada um. Mas o que eu sei é que aqueles que o Senhor tomou para si virão. Nem que sejam furados, sangrando, mas virão. Espírito Santo, eu imploro ao Senhor que tu constranja e convença esses corações a se reconhecerem como fracos, como pó, para que a partir disso experimentarem a tua graça suficiente. Nos ajuda, Senhor, a abraçar as nossas fraquezas, porque quando elas vêm de ti, elas são fraquezas graciosas. Portanto, Senhor, eu quero abraçar os meus espinhos. Eu quero ser furado. Eu quero ser ferido. Eu quero ser liberto de mim mesmo. Em nome de Jesus. Eu quero crer que morrer é lucro, vivendo Cristo. Porque nós não adoramos um Jesus morto. Nós não adoramos um Jesus que parou de trabalhar. Nós adoramos um Deus que é presente e ativo. Nós estamos aqui porque o Senhor está vivo. E queremos permanecer aqui porque o Senhor está vivo. E queremos declarar isso todos os dias da nossa vida, que o Senhor está vivo. E por isso, da fraqueza, tiraremos força. Porque tu, a alegria do Senhor, o contentamento do Senhor, é a nossa verdadeira força. Em nome de Jesus. E tu gere isso em nossos corações. Essa é a minha oração. É a nossa oração. Amém. Amém. Quero convidá-lo a se colocar em pé. Nós vamos encerrar esse culto cantando a respeito dessa verdade. Jesus está vivo. E é só porque Ele vive que nós podemos continuar crendo no amanhã. Esses espinhos, essas estacas, não vêm para nos destruir, mas para gerar vida em nós. Amém? Você crê nisso? Amém? Então vamos declarar isso, vamos encerrar
esse nosso tempo respondendo ao Senhor isso, respondendo, declarando isso com fé, que nós cremos que Ele está vivo. Amém?